aqui. Será que o Loirão vai popularizar as teorias constipatórias sobre os extraterrestres? Porque o David Cruz se pronunciou, né, na TV, na Fox News, né, Dan Farah também, que foi o cineasta do filme, que está tendo uma grande repercussão, A Era da Divulgação, falando a mesma coisa com relação ao Loirão, que o Loirão realmente vai alavancar a divulgação. Prestem atenção. Abre aspas. Acho que só uma questão de tempo até que o lançamento desse filme seja seguido por um presidente em exercício, subindo ao público e dizendo ao mundo: não estamos sozinhos do universo. Um grande momento épico que vai marcar o início de uma nova era. Disse ele, ou seja, a divulgação. É o momento mais significativo que um líder poderia ter. E ele acredita que será o Loirão. Estamos em uma corrida tecnológica de alto risco, que é essencialmente a corrida atômica turbinada, disse Farah, não Farah, a Andrew, aqui em New Nation, na quinta-feira, na TV. Filme explora supostos acobertamentos. O filme explora que muitos dos entrevistados descrevem como uma conspiração global de 80 anos. Isto é factível. Aliás, o Dr. Greer já fala isso há 35 anos. Para encobrir a existência de vida inteligente não humana e uma batalha secreta entre as principais nações para realizar engenharia reversa de tecnologia avançada de origem não humana. Lembrando, meus amigos, que a humanidade, na verdade, os sites negros, a humanidade não, porque eles escondem, eles suprimem isso da humanidade. Mas a antigravidade foi conquistada desde 1954, aqui no Ocidente. Porque na Alemanha bigodista já tinha sido alcançada na década de 30. Controle da gravidade alcançada desde 1954. Isso foi relatado pelo Dr. Steve Greer no dia 29 de abril de 2013, onde o Dr. Greer trouxe 9 testemunhas, além de documentos desclassificados, demonstrando que os sites negros, essa organização transnacional criminosa detém tecnologia extraterrestre desde os anos 50 e suprime isso da população. Com 9 testemunhas. E o Dr. Greer falou isso no Congresso dos Estados Unidos, trazendo 9 testemunhas. Em outubro de 1954, uma data que quero que o comitê lembre, temos informações úteis de alguém que trabalhou na Agência de Segurança Nacional e elas estavam no cofre. Tudo isso ficou totalmente obscuro porque eles descobriram naquele ponto o controle da gravidade. Então, desde outubro de 1954, daquele ano, não precisamos de foguetes, jatos, motores de combustão interna, estradas de superfície entre cidades. Digo isso com autoridade, que este é o caso. Fecha aspas. Palavras do Dr. Steve Greer. Isso aqui é um trecho do discurso do Dr. Steve Greer no Congresso dos Estados Unidos no ano de 2013. Pois bem. Agora vamos voltar aqui para o filme do Dan Farah, A Era do Disclosure, ou Era da Divulgação. Pois bem. Como nada pode ser perfeito, porque esse filme, assim, meus amigos, ele é muito bom, ele vai auxiliar na divulgação, porém, sempre tem uma mancha, né? Lembrando que o Louis Elizondo é um dos principais ali. Louis Elizondo é um agente de desinformação conhecido, e ele participou, assim, ele foi um dos principais participantes deste documentário que foi dirigido por Dan Farah. Como nada pode ser perfeito, o documentário da Era da Divulgação traz várias verdades à baila. Sim, concordo plenamente. Aliás, isso é totalmente constatável. Porém, insiste que a engenharia reversa, ou tecnologia reversa, não foi alcançada com sucesso. Em outras palavras, energia livre não existe camas medbed, não existe controle da gravidade. Algo que é amplamente afirmado e defendido por figuras como George Knapp e Louis Elizondo em companhia. E o pulo do gato é evidente. Numa eventual invasão fake, nesse cenário, ela não poderia ser feita com tecnologia reversa, pois essa supostamente não foi alcançada.
Isso também nega a existência de uma organização transnacional ilegal, substituindo, amenizando o caso. Isso, mitigando a questão, por uma suposta disputa entre agências de inteligência de vários países do mundo, como China, Rússia e Estados Unidos, disputando, quem sabe, desvendar os segredos desta tecnologia alienígena. Isso é uma farsa, isso é uma falácia. Em projetos classificados numa corrida para desvendar tecnologia reversa, quando, na verdade, existe uma organização transnacional com braços, tentáculos instalados em vários países do mundo. Quando, na verdade, a antigravidade já teria sido alcançada em 1954, conforme o documento Ibur-Smith, que já foi amplamente divulgado pelo Dr. Steve Greer, sem falar nas inúmeras testemunhas militares. Mas é bom salientar aqui que o Dr. Greer tem 750 testemunhas militares que ele acumulou nos últimos 35 anos. Sem falar de dados que supera da FOIA do Instituto Sol, com mais de 5 terabytes. Agora, no tocante à existência de uma política espúria de acobertamento de 80 anos, isso está plenamente correto. Assim como a premissa de que os governos eleitos não têm acesso a esta informação. Portanto, o filme Era da Divulgação tem muitas verdades, com certeza tem muitas verdades ali, mas também tem algumas inverdades, infelizmente. Aliás, a contra-inteligência trabalha assim. Ela traz muitas verdades, aliás, 90% da informação é verdadeira, mas, infelizmente, tem aquela mancha desta mentirinha. Lembrando que isso também é uma forma de isentar a culpa, retirar a culpa das agências de inteligência, porque, afinal de contas, elas não estão suprimindo essas tecnologias das pessoas. Não, eles estão numa luta contra a China malvadona, contra a Rússia malvadona, para desvendar a energia livre e trazer para vocês. No final, eles querem sair como heróis, eles querem mudar a história para salvar as suas próprias peles. Esta que é a verdade. Pois bem. Agora, porém, todavia, aqui, meus amigos, recentemente, David Grush, denunciante muito famoso, né, do Congresso dos Estados Unidos, ele que também é membro, agora, honorável, isso da Força Tarefa de Investigação de UAPs, presidida por Ana Paulina Luna, e o Eric Burleson também, que faz parte. Olha só o que ele falou na Fox News. Algumas outras coisas acontecendo nos bastidores. Olha, tem muita coisa acontecendo nos bastidores que eu não posso falar ainda. E deixarei para o governo, ou seja, para o Loirão, para o Marco Rubio resolverem. Discutir quando estiverem prontos, ou seja, eles vão ter que tomar uma atitude mais cedo ou mais tarde. É isso que o David Grush disse na TV. Impressionante. David Grush, aqui, isso, deu uma breve entrevista na Fox News, onde discutiu ter visto arquivos de inteligência classificados sobre OVNIs recuperados, a existência de inteligência não humana, ou seja, extraterrestres, que pilotava as naves, assédio a denunciantes de OVNIs, e aqui ele foi, é um eufemismo, né? Assédio aqui. Na verdade, eles foram ameaçados de morte. Isso que é verdade. Pois é. É isso, a vida deles estava sendo ameaçada. Né? E óbvio, incluindo ele mesmo. O apoio que o Congresso dos Estados Unidos está dando aos denunciantes, que a Rússia e a China têm programas semelhantes de recuperação de destroços de OVNIs, e que o presidente Loirão está muito familiarizado com os dados de OVNIs e está prestes a se tornar o presidente da divulgação. Foi isso que o David Grush disse na Fox News. Que postagem do Michael Salla. Incrível. Grush expressa otimismo em relação à administração atual, ou seja, a Donald Trump, Marco Rubio, afirmando que seus membros estão muito bem cientes dessa realidade. Ou seja, eles sabem tudo sobre os extraterrestres. Ele confia na liderança do presidente atual, que é muito conhecedor do assunto, um expert. Isso, inclusive o próprio, em 2019, o general israelense falou justamente isso. Que coisa.
Crush acredita que o presidente está aberto à transparência sobre os UAPs e está muito bem informado sobre a questão. Crush também acredita que há um apetite na administração para fazer a coisa certa. É apetite, vontade política para que a divulgação possa realmente se tornar uma realidade. Em relação a esse tópico, há outras coisas acontecendo nos bastidores que a administração discutirá quando estiver pronta para fazê-lo. Então, existem algumas informações ainda que permanecem no terreno confidencial. Sensacional, incrível. Parece que esse momento está muito próximo, né, Loirão? Pois é, você que está familiarizado com o assunto, ou melhor, com os extraterrestres, como bem disse David Crush. Incrível, realmente esplêndido. E aqui, meus amigos, algo que eu já falo há muito tempo, e quando eu trouxe isso à baila pela primeira vez, muitas pessoas no canal ficaram indagando, não, mas isso é impossível. Pois bem, além das evidências do Dr. Steve Greer, testemunhas militares, agora quem está falando é o próprio Dan Farah. Tá bom? Aqui, Dan Farah, em entrevista a Joe Rogan, testes nucleares para bater OVNIs. E a corrida secreta pela tecnologia alienígena. Pois é. Pura verdade. Lembrando que as bombinhas, os testes de bombinhas nucleares de alta altitude podem interferir no emaranhado quântico e, eventualmente, perturbar o funcionamento dos OVNIs que podem ocasionar a sua queda. E eles fazem isso deliberadamente. Aqui é mais uma fonte confirmando isso, entre inúmeras. Uma das afirmações mais virais de Farah é que o governo dos Estados Unidos usou detonações núcleo não apenas como teste de batalha, mas também como uma ferramenta deliberada para abater naves espaciais extraterrestres. Segundo Farah, as agências de inteligência descobriram desde cedo que os testes com essas bombinhas que fazem cogumelo, especialmente as de alta altitude, geravam um efeito dominó de pulso eletromagnético capaz de incapacitar essas aeronaves. Eles fizeram isso de propósito. E a Rússia também começou a fazer, afirma Farah, comparando a tática de pescar com dinamite. É mais ou menos isso mesmo. Atualmente, a equipe de Loirão está ciente do documentário e discute internamente como reagir publicamente a ele, porque a repercussão é muito grande. Então, existe uma pressão enorme dos congressistas, uma pressão popular também, e essa pressão aumentou depois desse documentário e a sua ampla repercussão. Também foi mencionado que o presidente incumbiu o Tulsi Gabbard de investigar minuciosamente o assunto para descobrir o que lhe foi ocultado. O presidente que temos agora pode ser o líder que finalmente quebrará o sigilo, buscando um momento histórico para o seu legado, especulou Farah. Estão vindo com o mesmo discurso do David Crush, que o Loirão será o presidente da divulgação.